Abram suas Bíblias, irmãos, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. No versículo 1, naquele texto podemos ler o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Antes da gente começar a refletir nesse texto, gostaria de saber se vocês já viram ou fizeram uma caricatura. Não sei se vocês já viram ou fizeram uma caricatura. Quando eu era criança, eu gostava de fazer caricaturas dos meus coleguinhas. Eles não gostavam muito disso. Mas uma caricatura é o quê? Uma caricatura é uma representação da figura de uma pessoa com alguns exageros em algum traço que se destaque na pessoa. Por exemplo, se a pessoa ela tem o aparelho auditivo avantajado, as orelhas grandes, aí a caricatura coloca maior ainda. Se tem um nariz grande, coloca maior ainda o nariz da caricatura. Se a pessoa ela tem algum problema físico, a caricatura ela enfatiza aquele problema. Por que eu estou falando disso? Porque uma vez eu vi uma grande confusão gerada por causa de uma caricatura. Em um determinado lugar, nas confraternizações de fim de ano, tinha-se a tendência e o hábito, devido a um dos membros daquele ambiente ser uma pessoa que era artista, de se fazer caricaturas de pessoas. E durante 2 anos seguidos, fizeram ali a caricatura de um irmão, e ele ficou nos 2 anos profundamente incomodado. E no 3º ano ele foi pronto para brigar e discutir se mais uma vez fizessem uma caricatura dele. Mas naquela ocasião, graças a Deus, não fizeram. Aquele irmão ficou chateado porque ele entendia uma liberdade para brincar com a figura dele. Mas quando a figura dele ela começou a ser apresentada de um modo distorcido, de um modo diferente do real, esta atitude daquelas pessoas começou a incomodá-lo profundamente. Irmãos, a Bíblia, em algumas porções, nos mostra que o mesmo acontece com Deus. Quando Deus ele é apresentado como Ele é, a resposta divina em relação a esta apresentação é alegria, são bênçãos, é amor desprendido sem medida na vida daquela pessoa. Contudo, se tem algo que a Bíblia claramente abomina, é uma distorção da imagem de Deus e de quem Deus é. Fazer uma caricatura de Deus é um dos piores encargos, é um dos piores empreendimentos que uma pessoa pode fazer em sua vida. E por que eu comecei falando de caricaturas? Porque, irmãos, o assunto que iniciamos na semana passada e que estamos continuando hoje, ele é um assunto em que facilmente pessoas podem gerar caricaturas de Deus para obterem uma resposta um pouco mais satisfatória, um pouco mais tranquila, um pouco menos controvérsia, um pouco menos polêmica. Esse assunto é um assunto que muito facilmente ele gera uma distorção de quem Deus é e do que Ele faz. Porque quando a gente fala sobre o mal, às vezes nós temos no nosso coração uma tendência natural de tentar desenvolver uma noção, uma ideia, uma atitude para defender Deus. Então, o que você vai ver nesta noite, na nossa 6ª resposta à pergunta, por que o mal existe, que tem sido feita em resposta à dinâmica de sofrimento que os irmãos a que Tiago escreveu estavam enfrentando. Esta 6ª resposta, ela talvez vai lhe apresentar um Deus como você não tem visto, ou talvez como você nunca viu. Nossa pergunta que tem guiado estes 2 estudos é: por que o mal existe?
Vimos que o povo a quem Tiago estava escrevendo estavam dispersos, estavam na diáspora, e isso era causado por conta do grande sofrimento que eles estavam enfrentando. Mas eles, sendo servos de Deus, por que estariam sofrendo? Por que o povo de Deus sofre? E aprofundamos ainda mais essa questão e anunciamos ali para todos por que é que o mal existe. E vimos diversas cosmovisões que têm as mais variadas respostas para essa questão. Vimos que alguns dizem que o mal existe porque Deus não se importa. Outros dizem que o mal, ele sequer existe na nossa realidade, que o mal ele é meramente uma ilusão. Alguns outros dizem que o mal existe por culpa do diabo. Outros dizem que o mal existe porque Deus não pode fazer nada a respeito. E alguns ainda dizem que o mal existe porque Deus apenas permite, mas ele não tem uma ação direta de envolvimento com o mal. E nesse estudo nós vamos investigar uma sexta resposta a essa pergunta. E essa resposta, que por sua vez encontra um grande amparo na Escritura, vai ser considerada, dentro deste pensamento, a resposta correta. Então, antes de nos aprofundarmos nessa resposta, vamos pedir que Deus ele seja conosco aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos. Torne, Pai, o nosso coração aqui cativo à Tua palavra. Não nos deixe vaguear pelos palácios da vida, pensando nos afazeres dessa semana e nos desviando do alimento que o Senhor está nos proporcionando nesse momento. Abençoe, Pai, a vida de cada um dos irmãos que está aqui. Ajude-nos a compreender melhor o sofrimento. É isso que eu te rogo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes que eu esqueça, vou ser honesto aqui, dar algumas fontes. Para fazer esses dois estudos, esse que vocês vão ver hoje e o que vocês viram na semana passada, tive algumas fontes de pesquisa. Eu usei um livro chamado Deus e o Mal, o Problema Resolvido, de um autor chamado Gordon Clark, vocês vão ver isso hoje. Usei o livro Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira, mas principalmente eu usei uma série de palestras, e eu fiquei muito triste por causa dessa série de palestras, uma série de palestras que tem como título Entendendo o Mal em um Mundo Criado por Deus. E essa série de palestras é do pastor Marcos Granconato, e foi uma semana que ele pregou na escola Charles Spurgeon, lá em Fortaleza. No entanto, quando eu fui pesquisar, eu descobri que a escola ela tornou privado os últimos 4 vídeos desta série. Então, os 4 primeiros estão lá. Eu recomendo que vocês assistam. Eu acho que o último vídeo dessa série, a 8ª pregação, é a melhor pregação que eu já ouvi na minha vida. Então, eu fiquei muito triste porque eles tornaram este conteúdo privado. Mas pode ser que um dia eles desfaçam isso. Mas existem 4 vídeos lá, são 8 vídeos no total. E eu recomendo que os irmãos depois assistam, porque ele explica muito melhor do que eu, e muito dessa estrutura eu absorvi deste material dele. Então é importante você não ser escravo da espontaneidade quando prega, mas fazer uso dos homens de Deus que Deus tem abençoado. Então, se um dia você vê algumas pregações do pastor Marcos muito semelhantes na ideia geral a estas, não ache que ele copiou de mim, viu? Só para que fique claro. Então, vamos lá. A última resposta que investigaremos e que vai ser o alvo da nossa atenção nessa noite, de fato ela é uma resposta, a última resposta que investigamos no estudo passado. Então, é importante que a gente recapitule o que foi dito no estudo passado, para que a gente estabeleça bem esse contraste. Por quê? Porque é muito comum nós observarmos pessoas hoje resolvendo essa questão do problema do mal, afirmando simplesmente que Deus ele não mandou o mal para as suas vidas, mas que ele apenas permitiu que o mal chegasse. E essa posição, como vimos, ela enfrenta 2 dificuldades, essa ideia de um Deus que é apenas permissivo, que apenas observa enquanto o mal chega, mas que não é ele mesmo que envia. E a primeira dificuldade é a evidência bíblica, porque na Bíblia a gente vê, de fato, Deus não somente sendo um agente passivo em relação ao mal, mas ele sendo um agente ativo, aquele que envia o mal para a vida dos seus servos. Foi isso que ele fez com a vida de quem? Jó. Além disso, a gente viu que essa posição ela tem um problema lógico muito sério, porque o ato de Deus apenas permitir o mal, tendo poder para intervir e impedir o mal, não melhora a situação.
Porque um salva-vidas que vê uma criança indo para a água e apenas ao receber a resposta daquela criança de que a vontade dela é ir para a água, a criança morrendo, não será justificado dentro dessa situação, porque ele tinha meios para impedir o mal. Então, se Deus tem meios para impedir o mal e Ele permite o mal, essa situação não melhora muito o todo, não melhora muito a ideia central aqui de entendermos por que o mal existe. O mal, irmãos, na verdade, ele não é um evento aleatório. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver uma resposta a essa ideia de permissivismo, a essa ideia de que Deus apenas permite o mal, afirmando a seguinte verdade como sexta resposta. Por que é que o mal existe? Em sexto e último lugar, o mal existe porque Deus quer que o mal exista. A razão pela qual o mal existe hoje é a vontade soberana, o decreto absoluto de Deus. O mal, ele não é um evento aleatório dentro da história da humanidade. O mal, ele não é uma ocasionalidade. O mal não é um acidente de percurso. Mas o mal, ele é um elemento do decreto, do plano de Deus. Em última instância, o mal é um instrumento de Deus. Então, por que é que o mal existe? Porque Deus quer que ele exista. Eita, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente lida com esta informação? O que é que a gente faz com isso? A melhor alternativa é tentar entender isso melhor. Então, nesse estudo, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Nós vamos responder a 4 perguntas que são implicações desta afirmação. A afirmação que o mal existe porque Deus quer. E, por fim, a gente vai ter um complemento a esta resposta. A gente tem visto agora, por que é que o mal existe? Em sexto lugar, porque Deus quer. Porque Deus quer. Então, a gente vai estudar esta afirmação e, por fim, a gente vai, de acordo com os nossos estudos, chegar a uma conclusão um pouco mais ampla do que esta, ok? Então, vamos para a primeira pergunta. O mal existe porque Deus quer. Ok. Primeira coisa que a gente deve perguntar, quando a gente se depara com uma situação, ou com uma afirmação melhor, como esta é, por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo que o mal existe porque Deus quer, sendo que a Bíblia diz claramente que Deus ele é bom? Por que você está falando isso? Por que você está falando que o mal existe porque Deus quer? E vamos começar por aqui, respondendo esta questão. Porque o determinismo, que é a cosmovisão fonte que origina essa resposta, ou o que vai ser denominado por alguns de calvinismo, e a gente vai ouvir muito a respeito desse termo, principalmente no próximo mês, ele responde o problema do mal afirmando que o mal é um instrumento de Deus para realizar sua vontade. E essa posição tem grande amparo nas Escrituras, porque quando a gente estuda as Escrituras, a gente percebe alguns fatos. E esses fatos eu vou justificar com referências, e por uma questão de tempo, para que o nosso tempo não fique tão maçante, eu vou citar a referência, ler ela aqui, e depois eu vou disponibilizar esse material no grupo, para que vocês façam uma conferência. Então, à medida que eu vou falando, você pode abrir a sua Bíblia, mas eu não vou esperar vocês todos chegarem lá, porque senão a gente vai terminar muito tarde o estudo, e vai se tornar chato, e vai chegar uma hora que vocês vão desistir de prestar atenção. Então, eu vou citar a referência e vou ler o que diz lá. Então, essa ideia de o decreto de Deus dominar tudo, ela se baseia em algumas passagens. Número 1, a gente tem que entender um primeiro fato. O decreto de Deus é o que governa a vontade do homem. Quantos aqui já ouviram falar de livre-arbítrio? Quantos aqui ouviram falar? Todo mundo? Quantos têm livre-arbítrio aqui? Não vamos entrar nessa questão agora, não. Deixa para o próximo mês. O próximo mês vai ter uma série de aulas sobre isso. Já está preparando, eu e o Marro Felipe. Nós estamos estudando bastante. Então, ter livre-arbítrio, o que é? Para muitos é ter vontade. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Tive o livre-arbítrio de colocar essa blusa. Tive o livre-arbítrio de melar ela de molho de cachorro-quente, quando eu estava na hora do café. A Camila teve o livre-arbítrio de limpar. É assim que muitas vezes as pessoas interpretam o livre-arbítrio. Mas, de fato, não é assim. Mas a vontade do ser humano, segundo a Bíblia, ela não é uma vontade autônoma. Ela não é uma vontade independente.
O ser humano, ele não pode dominar os seus passos e escolher o seu caminho. O ser humano, ele não é o capitão da sua história. Ele não é o capitão do barco da sua vida. E a gente vê isso claramente em Jeremias 10:23, que diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. O que esse texto está dizendo é que o homem, ele em última instância, não é responsável pelo caminho que ele trilha, porque quem está por trás de tudo é o Senhor. Além disso, lá em Romanos 9:16, nós lemos: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que esses dois textos nos dizem é que a vontade do ser humano, ela existe, ela é real, mas ela não é o elemento final na tomada de decisão na vida. Por quê? Porque existe uma vontade que é maior do que a do ser humano. Uma vontade tão grandiosa, diante da qual a vontade do ser humano fica de joelhos. E essa vontade é a vontade de Deus. Então a sua vontade, ela é determinada por Deus. Você pode dizer: Mateus, não. Eu lhe pergunto, por que você é um crente? Porque você quis? Se você for bem honesto e olhar para o seu coração, a sua resposta inevitavelmente vai ser: porque Deus me salvou. Em segundo lugar, o decreto do Senhor, ele não somente governa a vontade do homem, mas o decreto do Senhor também governa as circunstâncias da vida. Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando este texto diz que o Senhor cria o mal, ele não está falando que Deus cria o mal no sentido do mal moral, ele não está falando que Deus cria o pecado, mas o mal aqui, dentro desta poesia, ele tem um alvo aqui, um elemento de oposição. Quando ele diz: eu faço a paz e crio o mal aqui é uma oposição à paz, e a oposição à paz é a guerra. Vocês já viram o que está acontecendo na Ucrânia? De quem é a culpa daquilo dali? Da Rússia. Quem é o causador daquela guerra? O Putin? Segundo esse texto, é Deus. Eita, a gente já começa a ter aqui um choque. Deus? Eu vi bebê morrendo. Deus está por trás desse negócio. Ele diz que é Ele que causa a guerra. Então, as circunstâncias da nossa vida, elas não são aleatórias. O mal que chega até você, ele não é um presente do próprio diabo. O que vem até você não é algo que vem repentinamente e do nada, mas existe uma causa. O Senhor, ele traz o infortúnio à vida dos homens, é Ele que governa as circunstâncias da vida. Terceiro, o decreto do Senhor é o que governa a natureza. Colossenses 1:15-16 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E a palavra primogênito aqui, ela deve ser entendida corretamente, porque o que é o primogênito? O primogênito é o primeiro que foi gerado, né? A ideia é do filho mais velho. Então, algumas pessoas, olhando para este texto, acabam por entender que Jesus, ele foi a primeira criatura dentre todos os elementos da criação. Ele foi o primeiro criado. Mas este texto, quando usa o termo primogênito, ele não está usando o termo primogênito no sentido de o primeiro gerado, mas ele está falando aqui de uma posição em uma casa. Por exemplo, vocês conhecem a história de Esaú e Jacó. O que foi que Jacó comprou? Ele comprou a primogenitura de Esaú. De modo que, apesar de ele não ser o filho que nasceu primeiro, ele foi considerado aquele que tinha mais direitos. Então, quando esse texto diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, o que ele está dizendo é que Jesus, ele é aquele que herdou a criação. Ele é aquele que tem o direito de governo, de comando sobre a criação. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sabe por que hoje está quente?
Sabe por que é que hoje está quente? Desesperador. Estou com vontade de entrar num carro com ar-condicionado, porque o negócio está sério. Porque existe alguém governando a quintura de morada nova. Sabe por que é que se você olhar para o céu e não for chover, está cheio de estrelas, você pode ver as estrelas? Sabe por que é que em algum momento dessa noite você vai ter o privilégio de ver a lua, e amanhã você verá o sol, e os pássaros eles vão se levantar pela manhã e vão cantar, e os morcegos eles voam à noite, e os vermes eles andam pela terra? Sabe por quê? Por que que a natureza perfaz esse curso diariamente? Isso tudo acontece porque existe alguém gerindo a criação, existe alguém comandando a criação, e este alguém é o Senhor. Quarto, nada do que acontece está longe do domínio absoluto de Deus. Gênesis 17:1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeita. Se todas as categorias aqui são apresentadas, todas as categorias da vida aqui são apresentadas como estando submissas ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não tem um poder parcial, o domínio dele não tem um nível de abrangência limitado, mas todo o espaço existente no universo, cada espaço intelectual do nosso coração tem um Senhor, e esse Senhor é Deus. Todas as categorias da nossa vida estão debaixo do domínio absoluto de Deus. Então, se Deus, Ele domina sobre todas as coisas, seria conveniente achar que somente o mal é um elemento que é alvo apenas de sua permissão e não de seu decreto? A resposta é lógica: não. E não somente ela é um não baseado na lógica, mas também é um não baseado no que diz a Escritura. Porque a Escritura vai nos apresentar que Deus, Ele decreta o mal. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 45:8. Gênesis 45:8. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se você abrir de trás para frente, é o último. Mas se você abrir direitinho, é o primeiro. Gênesis 45:8 diz o seguinte: assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Quem é que está falando aqui? José. Quem é José? José é filho de Jacó. José é filho de Jacó, né? Então José estava ali. Vocês conhecem a história de José? Assistiram a novela da Record? Não, né? Certo, a Record foi uma novela, não, está tudo errado lá, mas eu não assisti também, não posso julgar. Então, irmãos, José, ele foi um homem que passou por uma grande tragédia em sua vida. Os seus irmãos, por inveja, e ele também era meio cego, gostava de se gabar, eles fizeram lá uma armadilha e jogaram ele num poço e iam matar. Aí resolveram não matar, em vez disso venderam ele como escravo até que ele foi parar na terra do Egito. Isso que aconteceu na vida dele foi um grande mal. Vocês acham que isso foi uma coisa boa? Você ser vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para uma terra distante, onde você vai sofrer, vai para a prisão? Não. Mas quando José ele se reencontra com os seus, o que ele diz é: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa e como governador de toda a terra do Egito. Então o que José vê, ao contemplar o mal que decaiu ali sobre sua vida, não é uma atitude dos seus irmãos, mas é Deus como sendo o agente causador daquela situação. Então Deus foi o responsável, segundo o próprio José, por enviar ele para esta situação de tão grande sofrimento. Então, irmãos, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus que envia o mal para a vida dos seus servos. Outra referência que vai reforçar essa ideia é João 17:12, que diz o seguinte: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste,
e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui Jesus está falando sobre os seus discípulos, e fala também sobre um dos seus discípulos, um falso discípulo, que se rebelou contra ele. O nome desse discípulo era Judas. E Judas aqui, ele se rebelou, e a causa da sua rebelião aqui apresentada foi para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia é clara. Tudo o que existe está debaixo do mandato soberano do Senhor. Então, a nossa primeira questão aqui que a gente pode fazer como implicação desta afirmação de que o mal existe porque Deus quer é: qual é a base disso? E a resposta é: a base disso é a Escritura. A Escritura que apresenta que Deus ele é soberano sobre tudo, inclusive o mal. Nada existe nesse mundo se Deus ele não quiser. Absolutamente nada existe se Deus não quiser. Vamos para a segunda pergunta. Está dando para entender? Todo mundo está comigo? Estou com um tique nervoso agora no olho. Recuperei já. Vamos lá. Segunda pergunta. O mal existe porque Deus quer. Qual a base disso? A Bíblia. Segunda pergunta lógica. Como é que Deus, ele pode não ser culpado pelo mal, então? Se o mal existe porque Deus quer, como é que a culpa não vai recair sobre Deus? Porque você pode dizer: então se na minha vida o mal que existe foi Deus que enviou, então Deus ele é mal. Essa é uma implicação muito fácil de ser tomada. E a resposta para esta questão é o seguinte: em primeiro lugar, a gente deve entender o seguinte, que o que é bom e o que é mal não é definido por uma lei soberana no universo. Não existe uma lei voando sobre o ar que vai designar algo como bom ou como mal. Qual é o padrão da moralidade? Quem é que define se algo é bom ou mal? Essa é a pergunta. Quem é que define? Quem define é o próprio Deus. Por que matar é errado? Porque matar gera dor. Por que você mata galinha? Não, por que matar é errado? Não, porque matar destrói a sociedade. Por que você não se importa com a sociedade do porco quando você está comendo X bacon? Por que roubar é errado? Roubar é errado? Sim, é errado. Por que roubar é errado? É porque é errado tirar algo de alguém que tem aquilo por direito. Por que você pega os ovos da sua galinha? Por que roubar é errado? Por que mentir é errado? Irmãos, essas coisas são erradas, porque existe uma lei soberana sobre o universo. E essa lei, ela não é uma lei subjetiva e impessoal, mas essa lei é o próprio Deus. Em segundo lugar, nós devemos compreender o que um homem chamado Gordon Clark afirmou. Ele disse o seguinte: Deus é soberano e santo. Sendo soberano, ele está acima de qualquer lei. Vamos entender isso bem. Se eu matar alguém, eu não, vou colocar, eu sou pastor, pastor não pode matar não, desqualificado. Vamos colocar alguém aqui, vou colocar o Samuel. Se o Samuel Brandão, ele matar alguém, ele vai preso? Sim ou não? Se pegarem, né? Sempre é essa a resposta. Então, se pegarem, estou enjoado dessa resposta. Assim, ele vai preso. Por que ele vai preso? Resposta errada. Está mais certa essa aí. Mas ele não está errado, ele não vai ser preso porque ele matou alguém. Sabe por que ele vai ser preso? Porque existe uma lei que proíbe ele de matar alguém. Então, Deus, ele é soberano. Sendo soberano, não existe nenhuma lei que possa julgar Deus. Quem é que vai julgar Deus e apresentar ele como culpado? Abra sua Bíblia lá em Romanos 9. Olha aí uma perguntinha para você começar. O julgamento de Deus começa com essa perguntinha aqui.
Romanos 9, versículo 20 e 21 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, e outro para a desonra? O que esse texto está dizendo é o seguinte: o homem ele não tem direito de julgar Deus. A gente não pode nunca chegar à conclusão de que Deus ele é mau. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele é soberano. Ele está acima de qualquer lei. Em segundo lugar, porque Deus, ele é santo. E por que é que eu posso dizer que Deus é santo? Porque Deus diz a respeito de si mesmo que ele é santo. Lá em 1 Pedro 1,16 a gente lê: sede santos, por quê? Porque eu sou santo. Então todos os atos de Deus devem ser considerados dignos de louvor. Então, irmãos, Deus, ele não é mau, mesmo tendo o mal dentro do seu plano. Primeiro, porque ele é soberano. E sendo soberano, não existe alguém que possa o julgar. E sendo ele a própria lei, quando ele olha para si mesmo, ele diz que ele é santo, ele é separado do mal. Deste modo, nós não podemos interpretar que Deus é mau. Contudo, quando ele usa os seus instrumentos, os atos destes instrumentos devem ser considerados maus ou bons, dependendo da natureza. E deixa eu deixar isso aqui mais claro. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26, versículo 24. Mateus, o seu Zé Maria disse que estava complicado naquela hora de entender. Eu disse que ia piorar, seu Zé. Agora está pior, né? Mateus 26 e 24. Diz assim, Mateus 26 e 24. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, irmãos, o que nós temos aqui é uma informação bem objetiva. O decreto de Deus aqui, ele instituiu soberanamente que Judas iria cometer um mal terrível, que ia ser trair Jesus. Então, o Filho do Homem ia. Não havia nada que Judas pudesse fazer para mudar esta história. O decreto estava estabelecido. A fala já tinha sido feita, o soberano tinha decretado, isso aconteceria. Então, se Deus ele utilizaria Judas para fazer o mal dentro do seu plano, isso significa que Judas ele seria inocente e Deus culpado? Segundo o texto, não, porque ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito, Deus já disse, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, irmãos, como o mal dessas criaturas não é atribuído a Deus, esse assunto ele vai entrar numa discussão um pouco complexa, que é a ideia da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque sendo Deus soberano, como explicar o homem ainda receber punições ou recompensas pelos seus atos? Qual é a responsabilidade desses instrumentos pelo mal que se dá por meio daquilo que Deus institui como sendo a regra absoluta que vai reger a história? Nós podemos nessa questão estabelecer dois fatos. Número 1, Deus é soberano. E número 2, ainda assim, o homem é culpado. Aí, a primeira ideia que pode aparecer na sua mente é: pastor, o que o senhor está falando é uma contradição. Por quê? Porque eu estou falando que Deus é soberano, que Deus ele governa tudo, e que ainda assim o homem é culpado. E eu digo para você que isto não é uma contradição. Por quê? Porque uma contradição, ela é uma afirmação que se nega. Por exemplo, uma contradição é eu dizer: eu estou aqui, e eu dizer ao mesmo tempo, e eu não estou aqui. Isso é uma contradição. Eu estou fazendo uma afirmação, e depois rebatendo esta afirmação com a frase seguinte. Então, a existência de Deus e a responsabilidade pelo mal não são contradições entre si ali.
Existe uma categoria que vai falar de coisas assim, uma categoria que fala de aparentes contradições, e essa categoria é denominada antinomismo. Antinomias podem ser definidas como verdades inexplicáveis, mas ainda assim verdades. O fato de Deus ser bom e de no mundo haver mal é um caso de antinomia. Um outro exemplo é um caso simples. Jesus é 100% homem, certo? Jesus é 100% Deus, certo? Jesus não é 200%, certo? Como é que a gente explica isso? A questão do mal e de Deus e dos instrumentos que ele utiliza não é uma questão antilógica. Ela é uma questão, irmãos, e notem bem isso, prestem atenção. Ela é uma questão supralógica. É uma questão que vai para além da lógica. E se você disser, Mateus, eu não estou entendendo perfeitamente o que você está dizendo, é exatamente isso. Porque existe uma zona dentro daquilo que Deus revelou e que não é para o homem enaltecer-se e dizer, eureka, eu entendi. Mas nessa zona é para o homem ficar de joelhos e dizer, como são insondáveis os teus caminhos, Senhor. Deus é soberano e ainda assim os seus instrumentos são culpáveis. Deus não é mau, mesmo usando o mal em seu plano. Ele não é mau porque ele é soberano, e ele não é mau porque ele, sendo soberano, afirma a respeito de si mesmo que ele é santo. Então, irmãos, Deus, ele não pode jamais, de uma perspectiva lógica, ser culpado pelo mal. Então, o mal existe porque Deus quer. De onde é que a gente tira essa ideia? Da Bíblia. Mas a culpa do mal é de Deus, então? A culpa pelo mal, ela recai sobre Deus? Não. Em terceiro lugar, então Deus, ele é o autor do mal? Será que Deus é o autor do mal? E a resposta para essa pergunta eu posso tirar do pensamento de um homem que viveu muito tempo atrás, chamado Agostinho de Hipona. Vocês conhecem o Agostinho? Não o Agostinho Carrara, o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele escreveu numa das suas obras, denominada Da Natureza do Bem, o seguinte: o mal como ente, ser, não existe, pois não tem substância, trata-se apenas da perversão ou da ausência do bem. É como a ferrugem ou como um buraco em uma cerca. O mal, ele não é da autoria de Deus, porque o mal não existe como um ser independente na criação. Em Gênesis 1, versículo 31, até o capítulo 2, versículo de 1 a 4, a gente lê o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esse pensamento, irmãos, de Agostinho, ele é genial, porque ele casa com essa verdade. Porque quando Deus criou o mundo e todos os seres no mundo, ele não criou o mal, mas ele criou tudo como bom. Então, ele não podia ser autor do mal, porque o mal, na verdade, é apenas a perversão da sua criação. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo aquela janela, então? Ela tem umas grades, não tem umas grades. Essas grades, elas têm buracos. Existe um buraco nesta janela? Existe? Vou fazer um desafio para um irmão aqui. Irmão Felipe, diga aí uma quantia de 1 a 1 milhão. Um número entre 1 e 1 milhão. Pronto, eu vou dar 500 mil reais. Estão preparados para esse desafio? Vocês disseram que nessa janela tem um buraco. Eu vou dar 500 mil reais para o irmão que se levantar e me trouxer este buraco que tem aí. Alguém pode trazer um buraco para mim dessa janela? Chance de mudar de vida.
comprar um carro. Aí eu quero que você pegue o buraco e traga o buraco até mim. Sabe por que você não pode trazer o buraco? Porque o buraco, ele não existe. Como assim ele não existe? Ele existe, de fato, ele existe. Mas o buraco, ele não existe de modo independente. O buraco é a ausência da janela. O mal, ele existe na realidade? Sim, a gente viu na semana passada que ele existe. Mas o mal, ele não existe de modo independente. O mal, na verdade, é a ausência do bem que Deus criou. O mal é a perversão do bem. O mal é como uma ferrugem. O mal é como um buraco. O mal é a ausência do que é bom. Então, Deus, ele não criou o mal. Então, de onde é que vem o mal? O mal, ele vem da má utilização do que é bom. A origem do mal é a má utilização da liberdade que Deus deu ao homem. Deus sabia que os seres que ele criou, eles cairiam. Mas ele fez os homens deste modo. Deus, ele deu seres perfeitos. Ele fez dos homens, ou de todas as suas criaturas inteligentes, seres perfeitos. Seres que tinham uma liberdade perfeita. E essa liberdade perfeita, ela implicava na possibilidade do mal. Logo, a possibilidade do mal, ela era uma prova da perfeição que Deus colocou em suas criaturas. Então, irmãos, o mal, ele não pode ser atribuído a Deus, porque o mal, ele é uma perversão das coisas boas que Deus criou. Deus criou o mal como uma possibilidade, mas ele não criou o mal concretizado. Então Deus, ele não pode ser o autor do mal. Deixa eu deixar isso mais claro. Se eu coloco uma faca aqui, eu estou dando para todos vocês a possibilidade de fazer uma besteira com a vida de alguém. Mas eu não estou fazendo esta besteira. Logo, se vocês utilizam o mal, o instrumento que eu coloquei aqui, a responsabilidade é de vocês, pela autoria daquele fato, não minha. Então Deus, ele não é o autor do mal. Vocês estão conseguindo entender? Está começando a pegar fogo a cabeça de vocês? Só tem mais uma parte, que é a maior. Brincadeira, não é maior não. O pior já passou. Por fim, uma quarta e última pergunta. Se o mal existe porque Deus quer, de onde foi que a gente tirou isso? Palavra de Deus. Se o mal existe porque Deus quer, a gente tirou isso da palavra de Deus. Se o mal existe porque Deus quer, e Deus, ele não é culpado pelo mal. E se o mal, ele não foi criado por Deus, nos resta ainda uma pergunta muito chatinha. Essa pergunta é: por que Deus não acaba com o mal de uma vez por toda? Por que Deus não acaba com o mal? E a resposta é a seguinte: Deus, ele não acaba com o mal porque ele usa o mal como um instrumento da sua soberana vontade. E este instrumento, ele tem algumas funções. E eu gostaria de destacar aqui pelo menos 6 funções do mal na nossa realidade, no nosso mundo. A primeira destas funções, ela pode ser encontrada lá em Isaías 10:5. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, abre. Isaías 10:5. Aquele texto diz o seguinte: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara da sua mão é o instrumento do meu furor. O que esse texto vai dizer é que Deus, ele utiliza muitas vezes o mal para punir os perversos. E essa é a primeira instrumentalidade do mal. O mal, ele não é extinguido por Deus, porque o mal é utilizado por Deus para punir os perversos. O mal, ele é utilizado por Deus para punir aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus. Certamente todos aqui já tiveram contato com pessoas que tomaram este destino que eu estou falando aqui. Talvez todos aqui tiveram amigos que durante muito tempo estiveram com vocês, que brincaram, que se divertiram junto com vocês, ou mesmo conhecidos, que foram castigados terrivelmente pelo mal que cometeram, de modo que perderam sua vida. Eu lembro que eu tive um amigo que ele conviveu comigo durante todos os meus anos de escola, praticamente. Era realmente um amigo para mim, uma pessoa que eu gostava muito. E ele envolveu-se no mundo das drogas,
E o destino dele foi simplesmente terrível. Mas aquele mal que ele sofreu foi uma punição, certamente, pela vida que ele levou. Porque ele fez tanto mal e teve um fim triste. E Deus, por vezes, utiliza o mal assim. Ele utiliza o mal para castigar os perversos. Então, entenda, Deus, ele pode destruir a sua vida. Deus, ele pode acabar com tudo que você tem. Deus, ele pode tirar aqueles que você ama. Deus, ele pode acabar com tudo que você tem. E aqui, você começa a ver de modo mais claro a caricatura que as pessoas têm feito de Deus sendo desfeita. Porque, irmãos, Deus é o Senhor da luz, mas Ele também é o Rei das trevas. Não é que Deus, Ele vai simplesmente lhe dar uma palmadinha fraquinha. Eu me lembro que o meu pai, ele sempre foi alguém muito severo com suas palavras. Ele me fazia chorar falando comigo. Ele bateu, meu Deus. Só que quando ele me bater, praticamente a gente tinha um contrato mental. Às vezes ele me batia com uma camisa. Ele esticava a mão aqui, o que podia, é fazer assim, ó. Eu olhava assim para ele, isso é sério que você está fazendo isso? Eu chorava assim por respeito, mas não doer mesmo, não doía não. Agora a mãe se garantia, dá umas pisas boas. Mas o pai não. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus é assim, que Deus vai fazer. Oh, meu filho, você aprontou de novo. Algumas pessoas pensam que Deus, ele vai fazer assim com a nossa vida, que Deus, ele vai até nos castigar, mas não vai ser aquele castigo, vai ser uma coisinha pouca, que a gente dá para aguentar. Não, irmãos. O Deus da Bíblia, por vezes, ele usa a desgraça, a tragédia, o mal, para acabar com a vida daqueles que não estão seguindo a sua vontade. Este é o Deus da Bíblia, o Deus que utiliza o mal para punir os perversos. Mas Deus não somente utiliza o mal para punir os perversos, Ele também utiliza o mal para proteger o seu povo. Em Gênesis 45:8 e Gênesis 50:20, a gente vê a história de José. E a gente vê claramente isso, porque José, ele foi levado para o Egito, ele sofreu um grande mal, ele sofreu um grande infortúnio, mas quando ele viu aquela situação e viu o jogo mudar, viu o jogo virar ali e a situação se alterar, ele foi utilizado para salvar a vida de muitas pessoas. Se José não tivesse ido para o Egito, o povo do Egito, o povo de Israel, a nação santa, não teria sido preservada naqueles anos de fome. Observem o desespero na história que é relatado de Jacó e seus filhos enfrentando aquela seca terrível, e foi necessário que José fosse vendido, escravizado, que sofresse, que fosse preso, para que o povo de Deus fosse preservado. Então, irmãos, por vezes Deus utiliza o mal para nos proteger. Quantas vezes Deus não fez com que o pneu do seu carro fosse furado para lhe proteger de uma tragédia? Você já ouviu aquela frase: rapaz, se eu tivesse lá, o negócio tinha sido sério. Saber que realmente poderia ter sido, e Deus não permitiu que você estivesse lá, porque Ele sabia que o negócio ia ser sério. Irmãos, quantas vezes Deus não impede que você chegue 10 minutos antes? Quantas vezes Deus não lhe atrasa, você chega na igreja bravo, dizendo, minha mulher, pode. E na verdade Deus lhe protegeu de um grande mal. Porque Deus, Ele utiliza sim o mal para proteger o seu povo. A nossa vida, ela não é um evento aleatório. A nossa vida, ela não é uma junção de coisas sem causa, sem propósito, não. Mas Deus utiliza o mal para proteger o seu povo. Nas pregações do pastor Marcos, ele conta uma história do tempo do Holocausto. Nesta história, existia um campo de concentração. Vocês sabem o que é um campo de concentração? Não é um lugar para você ficar concentrado, prestando atenção, mas era um ponto de reunião de judeus, e era vendido inicialmente como um retiro de férias para os judeus. Chegavam lá, eles não comiam, tinham que trabalhar, até não conseguir mais trabalhar, ser colocado numa câmara de gás para morrer. E nesses campos, alguns deles tinham divisões de alas, entre o lado masculino e o lado feminino. Dizem que 2 jovens foram colocadas na ala feminina. Quando chegaram lá, receberam a notícia de que seriam colocadas num quarto específico. Chegando naquele quarto,
sofriam muito, porque estavam infestados de pulgas. E elas não conseguiam dormir à noite, com as pulgas subindo no corpo delas e mordendo elas. Não sei se vocês já tiveram um contato próximo com pulgas, mas é horrível. Um negócio muito chato mesmo. E elas perguntavam, Senhor, por quê? Com o fim da guerra, foram exércitos resgatar os prisioneiros naquele campo. E elas descobriram que todas as outras mulheres daquele campo de concentração, da ala feminina, tinham sido brutalmente violentadas, menos elas. Por quê? Porque os soldados não tinham coragem de entrar naquele quarto cheio de pulgas. Por vezes, irmãos, Deus utiliza o mal para proteger o seu povo. Em terceiro lugar, Deus ele não acaba com o mal porque Ele utiliza o mal para contribuir com o progresso do seu plano salvífico. Mateus 26, 52 a 54 diz, então Jesus lhe disse, embanha a tua espada, diz para Pedro, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? O que Jesus está dizendo aqui é que Pedro, ele não deveria intervir naquele ato final da sua morte, porque ele tinha que morrer, porque aquele mal que ele sofreria seria utilizado para salvar milhões. O que nós temos aqui é uma afirmação clara da Escritura, que o mal, por vezes, ele chega na nossa vida, para que a salvação chegue até nós, ou para que nós cheguemos até a salvação. Quantas pessoas não precisam pegar uma doença terrível, um mal que vai consumir o seu vigor, a sua vida, para que se dobrem aos pés de Jesus? Quantas pessoas não precisam passar por um evento traumático, para enfim reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor? E se o mal não existisse no mundo, a dureza do nosso coração, ela seria muito maior, se o mal não existisse como existe hoje, melhor. Porque o mal, ele contribui com o plano salvífico. O mal, ele contribui com o plano da salvação de Deus. Por vezes, aquela frase que é clichê, se torna verdadeira. Às vezes as pessoas não vêm pelo amor, e terão que vir pela dor. Quarto lugar, o mal, ele é utilizado para nos curar da nossa surdez espiritual. Terminou aí? Pode continuar? Se tivesse terminado, eu ia parar. Infelizmente, não terminou, né? Está terminando aqui. Está em 81% já da pregação aqui, segunda-feira. Vamos a Jó 36 e 15. Se você quiser, abra sua Bíblia lá. Diz o seguinte, ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão, lhe abre os ouvidos. O mal, ele serve para nos curar da nossa surdez espiritual. Irmãos, isso aqui talvez seja uma profecia, entre aspas, uma profecia de um não profeta para a sua vida. Porque talvez hoje você não entenda essas palavras, mas talvez um dia você vai entender. Irmãos, quando a gente se afasta de Deus, e Deus, ele de fato nos ama, Deus, ele nos trará de volta. E às vezes a metodologia que ele usa é a dor, é o sofrimento. Às vezes Deus tem que tirar tudo de você, para que você perceba que você não tem nada sem Ele. Irmãos, o sofrimento, quando ele chega na nossa vida, ele pode ter essa função de quebrar o nosso coração. Então o conselho que eu lhe dou é, submeta o seu coração, sem que você precise passar por esse sofrimento. Talvez daqui a um tempo, você vai desejar se engajar mais na obra desta igreja. Você vai orar mais. Você vai ler mais a Bíblia. Você vai desejar a comunhão. E a sua vida ela vai estar toda destruída. Porque Deus precisou abrir os seus ouvidos e os seus olhos. Por meio da dor. Entenda, Deus por vezes utiliza o mal para disciplinar o seu povo de modo que ele seja reencaminhado. Porque o mal, em quinto lugar, ele nos leva a obedecer a palavra. O Salmo 119, versículo 67, versículo 71 dizem, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
Diz ainda o 67, foi-me bom ter passado, o 71, perdão, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, por vezes, o sofrimento ele vai chegar na nossa vida para que, enfim, a gente possa ser obediente. Então, muitas vezes, o sofrimento ele vai chegar na nossa vida neste sentido, para nos corrigir, para nos fazer voltar ao caminho. E, por fim, nós podemos destacar que Deus ele não acaba com o mal, porque o mal permite que Deus seja visto, a beleza de Deus seja vista, em proporções que sem o mal, ela não seria. João 9, de 1 a 3 diz o seguinte, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmãos, muitas vezes o sofrimento vai chegar na sua vida não como uma punição. O sofrimento vai chegar na sua vida não como um castigo. O sofrimento vai chegar na sua vida para que Deus, ele seja mais visto em você. Por vezes, você vai ter que ser colocado dentro do fogo para se tornar um pouco mais brilhante e refletir a glória de Deus. Essas razões, irmãos, elas nos mostram porque Deus ele não põe um fim ao mal, porque o mal é um instrumento nas mãos do Redentor para fazer o bem. Por que o mal existe? Porque Deus quer que ele exista. E complementando essa resposta, podemos dizer, por que o mal existe? Porque Deus quer que ele exista, para por meio do mal, fazer o bem. É por isso que o mal existe. E é exatamente nessa linha que Tiago vai a partir de agora. Tiago, agora, dos versículos 2 a 4 e na seção em diante, ele vai apresentar o mal que estava afligindo aqueles irmãos, não como um evento aleatório, não como um infortúnio terrível que devia ser alvo de profundas lamentações, mas como uma ação de Deus, que tem um propósito específico na vida daqueles irmãos. E na continuação da série de Tiago, irmãos, é isso que nós veremos. Nós veremos os benefícios que a provação traz para a nossa vida. Nós veremos como é bom para o povo de Deus sofrer, apesar de não ser bom sofrer. Nós veremos como o povo de Deus, ele deve reagir ao mal que lhe assedia e aos infortúnios que chegam diante deles. Nós vamos ver como o mal, ele pode nos fazer bem, por ser um instrumento do bom Senhor, que em todas as circunstâncias da vida, faz com que tudo coopere para o nosso bem. O mal, ele não é um evento aleatório. O mal é um instrumento pelo qual Deus revela sua glória e faz o bem. E é por isso que o mal existe. E eu falei para vocês que essa questão é um dos maiores problemas apologéticos que temos. E o que é isso, um problema apologético? O mundo, muitas vezes, ele vai virar para você e vai apontar o dedo e vai dizer, se o seu Deus existe, por que tantas crianças passam fome? Por que eu tenho um câncer? Por que eu que tenho zelado por fazer o bem, tenho perdido meus parentes? Se o seu Deus é tão bom, por que é que existe o sofrimento no mundo? E você pode responder, porque Deus quer e Ele faz o bem. Isso não vai ter muito efeito, porque as coisas espirituais, irmãos, elas se discernem espiritualmente. E a perspectiva limitada do mundo, ela por vezes não os leva a aceitar essa verdade. E se nós formos bem honestos, a nossa própria perspectiva limitada, ela faz com que nós mesmos não aceitemos essa verdade. Eu não sei quantos aqui já levaram uma criança para se vacinar. Vocês já levaram uma criança para se vacinar? Já acompanharam, pelo menos de perto? Eu acompanhei com a minha sobrinha. É um negócio triste. Dá vontade logo de você tirar a criança de lá. Quando ela está desesperada, pedindo para ser livre daquela situação, aí que dá vontade mesmo. Mas o que é que um bom pai faz? Ele segura o menino para aplicarem a injeção.
E a criança naquela hora não entende isso. Para ela, o pai é um cúmplice daquela desgraça que está acometendo sua vida. Mas no futuro ela entenderá que aquela vacina foi um instrumento usado para o bem, para imunizá-la. Da mesma forma é o mal. Essa resposta que eu dei, ela é a resposta correta. Mas talvez não seja uma resposta que a nossa mente de criança consiga assimilar inteiramente. Parece que Deus ele só está sendo cúmplice dos perversos e nos causando dor, nos afligindo com os mais diversos sofrimentos. Mas um dia, irmãos, quando nós chegarmos na morada celeste, nós veremos como cada evento catastrófico, como cada momento de dor, como cada perda, como cada luto, era um tijolo na grande edificação, que é o plano de Deus para a história. O mundo, ele não é um lugar caótico, assustador e aleatório. O mundo tem um rei, e esse rei é o nosso Jesus. Por que é que o mal existe? Concluindo, porque Deus quer. Deus quer que o mal exista, para por meio do mal fazer o bem. Próxima semana nós veremos isso na prática, na vida daqueles irmãos aqui, Tiago escreveu. Por hoje vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua graça, por teu amor e por tua superintendência absoluta. Obrigado porque esta igreja tem a oportunidade de ouvir tuas palavras, porque esta igreja tem a oportunidade de ver o Senhor não por meio de caricaturas, mas como tua palavra apresenta. É chocante para aqueles que não têm contato com o Senhor, ou para aqueles que têm contato com a visão que o evangelicalismo moderno apresenta do Senhor, ver este Deus, o Deus que faz o seu povo sofrer com um propósito glorioso. Mas, Pai, nós não queremos a nossa impressão de quem o Senhor é, nós queremos o Senhor, nós queremos verdadeiramente o Senhor, nós queremos que sobre a nossa vida flua o conhecimento verdadeiro da tua pessoa, do teu plano, da tua obra. Muito obrigado, Pai, porque não estamos entregues à nossa própria sorte e porque o Senhor é o Deus, o Senhor, o Rei, sobre tudo, até sobre o mal que nos faz chorar. Nos abençoe durante o restante dessa semana, que venhamos a refletir nestas verdades. É isso que eu te rogo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.